Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e já vamos começar falando do campeonato italiano. Ontem tivemos duas partidas importantes pelo campeonato, duas partidas onde o líder e também o vice-líder jogaram. O líder Milan ficou apenas no empate em 1 a 1 contra o Udinese e a vice-colocada Internazionale não aproveitou isso, ficando apenas no empate em 0 a 0 com Genoa. A tabela não muda, onde o Milan é líder com 57 pontos e a Inter fica em segundo com 55. Porém, os rossoneri têm um jogo a mais. Tô gostando de ver essa disputa pelo título do campeonato italiano, hein? Na sua opinião, quem vai ser o grande campeão da Itália nessa temporada? Comenta aí. Nesse vídeo eu vou te contar bastante coisa interessante. Polônia se recusa a jogar contra a Rússia, os playoffs da Copa do Mundo, né, que começam agora em março. Vou te contar também sobre Renan Lodge na mira da Juventus. Mário Celso Petralha falou um pouquinho aí em relação às vendas das SAFs que estão acontecendo aqui no Brasil e se mostrou bastante irritado com os preços. Vou te contar também sobre John Textor confirmando que foi atrás de Everton Cebolinha. Vou falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. O presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, está bastante irritado com as vendas das SAFs aqui no Brasil, principalmente em relação aos valores envolvidos. Em entrevista ao 12 Sports, ele falou o seguinte: o que estamos vendo atualmente são os clubes se entregando a investidores por preços absurdamente baixos. É o preço de um jogador. Lembrando que Cruzeiro e Botafogo venderam 90% da SAF por 400 milhões de reais, e o Vasco já tem a venda encaminhada de 70% por 700 milhões. Outra coisa que é importante falar é que esses investidores também estão assumindo os ônus das dívidas antigas dos clubes, onde Cruzeiro e Botafogo têm dívidas que chegam a 1 bilhão de reais e o Vasco tem dívidas que chegam a 700 milhões. Para comparar em relação à venda de jogador, a maior da história do futebol brasileiro é a venda de Neymar para o Barcelona por 88 milhões de euros, ou 514 milhões de reais na cotação atual. Petralha, para finalizar, falou que o Atlético já tem propostas também para ser negociado. Eu tenho várias propostas, mas vou fazer avaliação. Quero saber o quanto nosso clube vale. Temos um modelo que nos interessa da melhor forma e agora vamos ver como o mercado reage. E aí, na sua opinião, você concorda com Petralha que os clubes aí estão vendendo as SAFs por um valor muito baixo, ou você acha que o valor tá ótimo, ainda mais que os investidores estão assumindo o ônus das dívidas? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Comenta aí. Ontem eu falei pra vocês sobre o novo técnico do Santos e ele já foi anunciado pelo clube ontem mesmo. Fabian Bustos deixou o Barcelona de Guayaquil, onde um dos seus principais feitos foi ter levado o clube equatoriano à semifinal da última Libertadores, onde o clube acabou sendo eliminado pelo Flamengo. E agora ele chega na segunda-feira no Brasil para assinar contrato com o Santos até dezembro de 2023. Bustos chegará com 3 membros da sua comissão técnica e terá uma semana para conhecer o elenco antes da sua estreia, que será somente no dia 5 de março contra a Ferroviária. O argentino hoje ainda fará sua despedida do Barcelona de Guayaquil no jogo contra o Clube Deportivo Técnico Universitário. John Textor revelou ontem nas redes sociais que sim foi atrás de trazer Everton Cebolinha para o Botafogo, mas reconheceu a dificuldade disso acontecer ao escrever o seguinte: Everton é muito difícil, Benfica pode ter ficado longe dele algumas semanas, mas agora não. Nós tentamos encontrar um preço justo para contratá-lo, mas ele seguirá jogando na Europa. Há muitos peixes no mar, peixes que podem marcar gols. Lembrando que o Flamengo também algumas semanas atrás foi atrás de convencer o Benfica a negociar o jogador, porém o time português segue com a mentalidade de resistir a qualquer proposta nesse momento e não vai conversar com nenhum clube interessado sobre valores. Everton Cebolinha não estava sendo muito utilizado quando era comandado por Jorge Jesus, mas depois que o técnico saiu, o negócio mudou bastante e Cebolinha hoje em dia está em alta no Benfica, sendo um dos principais atletas do clube. Outra coisa que é importante destacar também é que o Cebolinha não está pensando nesse momento em uma volta para o Brasil, tá? Principalmente porque se ele deixar o Benfica, já tem times da Europa de olho nele também. Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, mas não bate no microfone, hein? Martela o botão do joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. Lá eu posto sempre bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos, tá? Então vai lá me seguir, tá aparecendo na tela e também tem o link na descrição. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. O presidente da Federação Polonesa de Futebol, Cezary Kulesa, informou que
que a seleção da Polônia não irá jogar contra a Rússia a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Sem mais palavras, é hora de agir. Diante da escalada da agressão da Rússia contra a Ucrânia, a seleção polonesa não pretende jogar o playoff contra a Rússia. Estamos conversando já com as seleções tcheca e sueca para apresentar uma posição final à FIFA. Foi o que postou Kuleza no Twitter. Lembrando a todos que a Polônia foi o primeiro país a enviar reforço militar para ajudar a Ucrânia. Lewandowski, que é o capitão da seleção polonesa, falou o seguinte sobre o assunto: eu não consigo imaginar uma partida com a seleção russa em uma situação em que a agressão armada na Ucrânia continua. Os jogadores e torcedores russos não são responsáveis por isso, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. Para todas as pessoas que valorizam a liberdade e a paz, este é o momento de solidariedade com as vítimas da agressão militar na Ucrânia. Lembrando que o jogo entre Ucrânia e Polônia aconteceria no dia 24 de março, né? Está marcado para acontecer nessa data. E depois o outro jogo, que é o vencedor contra o vencedor entre República Tcheca e Suécia, e estaria marcado para o dia 29 de março. A FIFA, por enquanto, não baniu a Rússia dos playoffs e somente avisou a Federação Russa que eles teriam que encontrar um local neutro para acontecer as partidas. Então ainda existe a possibilidade da FIFA banir a Rússia dos playoffs. Eu quero saber a sua opinião em relação a isso. Você acha que a seleção russa tem que ser banida da Copa do Mundo ou não? Comenta aí. Nessa semana, no Wanda Metropolitano, tivemos o confronto entre Atlético de Madrid e Manchester United pela Liga dos Campeões, onde Renan Lodge jogou muito bem e fez uma grande partida. Segundo o jornal Tutto Sport, nesse jogo estavam presentes no estádio alguns representantes da Juventus, com o intuito de observar justamente o brasileiro que fez o cruzamento para o gol de João Félix. E diante da grande partida do brasileiro, eles saíram bem satisfeitos com o que viram. A publicação destaca que Alex Sandro, atual lateral esquerdo do clube italiano, não está vivendo um bom momento, onde inclusive na Supercopa da Itália contra a Inter de Milão, ele cometeu um erro no segundo gol da Inter e a torcida o marcou bastante por conta disso, principalmente porque a Internazionale acabou sendo campeã da Supercopa. Lodge seria visto então como substituto ideal, principalmente porque ele vem jogando muito bem e sempre é convocado pela seleção brasileira. Então a Juventus deve fazer uma oferta por ele na próxima janela. Porém, não será nada fácil, já que Simeone o considera peça fundamental em seu clube e também Renan Lodge tem contrato até 2025 com o time colchoneiro. Nessa semana, o Borussia foi eliminado na Liga Europa e os rumores sobre Haaland voltaram com força total depois disso. A Rádio Cadena Ser informou que o jogador tem 5 ofertas em mãos de clubes para jogar na próxima temporada, e elas seriam do Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. A sexta possibilidade destacada pela rádio é renovar o seu contrato com o Borussia, porém está fora de cogitação para o atacante. O jornal Bild falou que o Manchester City é o clube que hoje em dia estaria na frente pela contratação de Haaland, e ainda diz que o norueguês veria com bons olhos ir para o time de Pep Guardiola, já que ele deseja jogar a Premier League. A publicação fala que o City não tentará mais contratar Harry Kane, já que no ano passado não teve sucesso com isso, e focaria todas as suas forças em Erling Haaland. O portal Gol informa que Haaland está totalmente focado na recuperação da sua lesão, que o deixou fora dos confrontos contra o Rangers pela Liga Europa, mas afirma que ele tem que tomar uma decisão agora em março, onde o jogador vai se reunir com a sua família e agente para tomar essa tão esperada decisão. O jornal Telegraph lá da Holanda inclusive falou ontem que o presidente do Barça, Joan Laporta, já teve uma reunião com Mino Raiola nos últimos dias, tá? Para ver preço, para ver a possibilidade dele jogar no Barcelona. Então, segundo a Cadena Ser, todos esses 5 times estariam atrás do Erling Haaland: Real, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City e também o Bayern de Munique. Lembrando que o presidente do Bayern de Munique já falou várias vezes que não tá interessado em Erling Haaland, mas a Rádio Cadena Ser fala que ele tem uma oferta em mãos aí do rival do Borussia, né? Eu só vejo essa possibilidade dele parar no Bayern de Munique se o Lewandowski realmente for embora no fim dessa atual temporada, tá? Na sua opinião, você queria que ele fosse pra onde? Barcelona, Real, Paris Saint-Germain, Manchester City ou Bayern de Munique? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, bom sabadão pra todo mundo. Bati no microfone de novo. Falou!